Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula extra aí disponibilizada para vocês. A gente vai disponibilizar essa aula que a professora Natália comentou que muitos alunos estão perguntando aí sobre alguns cálculos. Então a gente vai utilizar essa aula aqui para ajudar vocês, né? Colocar mais uma ferramenta aí para vocês conseguirem então realizar esses cálculos, tá certo? Então eu vou fazer alguns cálculos com vocês para a gente conseguir identificar os passos o passo a passo, tá? Para a gente conseguir fazer o cálculo. Então é importante que, independente dos números que vocês vão trabalhar, não é esse o grande desafio do departamento pessoal, mas sim sempre pensar no passo a passo, nos eventos, né, que vão ser apresentados para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai utilizar para qualquer tipo de cálculo, vocês sempre vão ter que ter à mão a tabela do INSS, né? Então essa tabelinha aqui do INSS. Então vocês vão ver aqui que a tabela é de 2017. Então as três faixas aqui do INSS, né? Nós temos as três faixas, 8, 9 e 11%. O teto de contribuição, que isso aqui vai ser igual ao 600, perdão, 608,44, né? Que é esse valor aqui vezes 11%, tá certo? E aqui vocês também têm uma tabela de salário família, tá? Então, os empregados que recebem até esse valor de remuneração têm direito ao salário família. E os que recebem até isso aqui de remuneração bruta têm direito a esse valor de salário família. Ok, gente? Então, essas tabelas aqui nós temos sempre que ter à mão para fazer os cálculos. Muito importante ter essas tabelas. A outra tabela que a gente precisa, então, é a própria tabela do imposto de renda, né? Tabelinha do imposto de renda aqui, como vocês podem ver. As faixas, né? São 5 faixas, então. Então, nós, com os percentuais de cálculo, com as parcelas a deduzir e também a informação de dedução por dependente. Então, está aqui embaixo também para a gente utilizar. E a última tabela que nós vamos precisar utilizar, que na verdade não é nenhuma tabela, mas a última informação é essa informação aqui, o valor do salário mínimo federal, tá certo? Então vamos lá, vamos começar as nossas contas, os nossos cálculos. Então eu coloquei aqui caso 1 para a gente conseguir detectar o valor então de hora extra e reflexo do DSR. Então a primeira coisa a gente fazer é identificar o salário, né? Então vamos aqui identificar quanto que esse trabalhador ganha de salário, identificar se nós temos algum adicional. Por que identificar se a gente tem algum adicional? Porque esses adicionais, eles vão entrar para cálculo da hora extra. Então, no caso aqui, insalubridade média. Quantidade de horas e quantidade de dias úteis e não úteis. Então, vamos lá, a gente já identificou aqui, então, todas as informações necessárias, a gente consegue, então, resolver esse cálculo. Então, a primeira coisa a fazer é identificar quanto que é a insalubridade média. Então, aqui está lá, insalubridade média. Tá, mas quanto de valor é isso? Então, a gente vai lá, primeira coisa, salário mínimo. Salário mínimo, R$ 937. R$ 937, então nós sabemos que a insalubridade média ela é de 20%. Então, nós fazemos 937 vezes 20%. Quanto que vai dar esse valor? Esse valor, então, ele vai dar
puxar aqui a calculadora, 937 vezes 20%. 184,40. Então, voltamos aqui para o nosso slide, né? 937 vezes 20%. Igual 184. É isso? Deixa eu fazer de novo aqui que eu me perdi no valor. Deixa eu chamar a calculadora. 187,40. Então vamos lá. 180. 187,40. Então, já conseguimos o valor da insalubridade e já temos o valor do salário. Somando isso, então, 1.500 mais 187,40 igual 1.687,40. Temos a remuneração bruta desse assalariado, então. Então, a gente pega aqui e divide por 220, que a gente vai conseguir, então, o valor de 1.687,40 dividido por 220. 7,67. Esse é o valor da hora normal desse trabalhador, então. Aí a gente pega esse 767 e multiplica pelo valor da hora extra, que no caso aqui é 70%. Então a gente vai fazer 767, que é o valor da hora normal, vezes 1,75. Esse aqui foi o cálculo que eu expliquei para vocês lá na aula ao vivo, né? Para a gente conseguir identificar esse 1,75 aí. Então eu vou fazer aqui na calculadora, gente, mas não vou mostrar a calculadora aí para vocês não, porque senão vai ficar muito complicado da gente fazer os cálculos aí, vai e volta slide. 7,67 vezes 1,75 igual a 13,42. 13,42 é o valor, então, de cada hora extra desse funcionário. Se ele fez 25, então 13,42 vezes a quantidade de horas que ele fez, 25, que vai dar 335,56. Esse é o valor da hora extra, das 25 horas extras que ele fez. Só que além da hora extra, toda vez que a gente tem um trabalhador que tem a hora extra, ele tem aquilo que a gente chama de reflexo de hora extra sobre o descanso semanal remunerado, que nós calculamos da seguinte maneira: valor da hora extra, 335,56, dividido pela quantidade de dias úteis, então 25, vezes a quantidade de dias não úteis, que nesse caso é 5. Então isso aqui vai dar 335,56 dividido por 25.
igual a 13,42 vezes 5 igual a 67,11. Então aqui a gente tem valor total da hora extra e aqui o valor do reflexo da hora extra no DSR, tá? E aí cada evento desse, esse daqui é um evento, esse daqui é outro evento para a título de aparecer em contra-cheque, aparecer em contra-recibo, tá certo? Bom, vamos para o segundo caso. O segundo caso, então, é calcular as férias. Então, eu peguei aqui um valor qualquer, um valor de salário de R$2.000 e a média de hora extras de R$300. Como que nós calculamos? Primeiro, a gente calcula o valor médio. O valor médio, então, é o salário mais as médias. Professor, e se tivesse adicional? A gente ia incluir o adicional também. É que nesse caso aqui não tem. Então, o valor médio é 2.300. Se for um funcionário que trabalhe 220 horas mensais, isso aqui é importante, né? Que é um contrato por tempo integral. Não teve nenhuma falta, né? Nenhuma falta no período aquisitivo, então ele tem direito a 30 dias de férias. E esses 30 dias, então, o valor é 2.300. Então, 2.300, valor de férias. A gente vai, então, achar o 1/3 constitucional, né? Que é 2.300. 2.300 dividido por 3. 2.300 dividido por 3 vai me dar, então, o valor de 766,67. Então, esse é o valor de férias. Esse é o valor do terço constitucional. Para cálculo, então, do INSS e do imposto de renda, eu vou ter que somar esses dois valores. Então, vamos lá. 2.300 mais 766,67 vai me dar, então, 3.066,67. 3.066,67, como que eu calculo o INSS? Então, vou lá na tabela do INSS. 3.066,67, está em qual faixa? Então, está nessa faixa aqui, ó. Está dentro dessa faixa, né? Então, dentro dessa faixa que eu vou procurar, então, o 3.067. Então, é aplicar o 11%. Vamos lá, 3.067 vezes 11%. Certo? 3.066,67 vezes 11%. Vai me dar, então, 337,33, 34. Eu vou colocar 33 aqui, que deu 3.337. Então, pode ser 33 ou 34 também, vai dar a mesma coisa. A diferença de centavos não tem importância, tá, gente? Diferencinha assim de 1 centavo. Então, esse é o valor de desconto do INSS. E para calcular o imposto de renda sobre isso?
Então, eu vou pegar 3.066,67, 3.066,67, debitar o valor do INSS, 337,33. Então, 3.066,67 menos 337,33 vai me dar o valor de 2.720 729,34. Se esse trabalhador tivesse algum dependente, é que aqui não diz se tem dependente ou não, mas se ele tivesse algum dependente, eu debitaria aqui então o valor por cada dependente. Então vamos lá na tabela visualizar. Então aqui na tabela, ó, 189,59. Cada dependente então é debitado esse valor no valor de base de cálculo. Tá? Nesse valor aqui, ó. Como nesse caso não tem informação que tem dependente, eu vou compreender que ele não tenha nenhum dependente. Tá? Então, a base de cálculo dele vai ser 2.729,34. Aí a gente vai lá na tabela novamente. 2.734 vai estar dentro dessa faixa aqui, ó. Né? Faixa 2, alíquota de 7,5%. Então, a gente vai lá, 2.729,34 vezes 7,5%. Então, vocês fazem isso na calculadora. 2.729,34 vezes 7,5%. Vai dar, então, 204,70. Não acabou ainda. A gente ainda tem mais um cálculo para fazer. Então, esse 204,70 seria o valor devido. Mas aí nós temos uma parcela a deduzir do imposto de renda. Está aqui, ó, 142,80. Essa parcela tem que ser deduzida daquele valor. Então, a gente vai lá de novo. 204 menos 142,80. 204,70 menos 142,80 igual a 61,90. Esse, então, é o valor de imposto de renda a debitar do trabalhador nas férias, ok? Então, as férias, 2.300 de férias, 7,66,67 de 1/3 constitucional, e aí os descontos, 337,33 de INSS e 61,90 de imposto de renda. O líquido, então, ficaria 3.066,67, que é aqui, né, o valor bruto das férias, menos 333, deixa eu ver se eu consigo trocar de cor aqui, menos 337,33, 337,33 menos o imposto de renda 61,90, 61,90. Então, o valor líquido para esse trabalhador de férias que ele receberia é exatamente 2.667
1.44. Esse seria o valor líquido que esse trabalhador receberia. Perdão, gente. E agora, o último caso aqui, o caso de salário líquido, então. Então, eu peguei um salário aqui e já até coloquei a quantidade de dependentes, que isso aqui vai incidir em imposto de renda. Então, vamos lá. Salário, R$10.000. Tem adicional? Não tem. Tem hora extra? Não está aparecendo. Então, vamos dizer que isso aqui é só salário. Então, R$10.000 de salário. Né? Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar, então, o INSS. R$10.000. Qual que é o valor de faixa de INSS, então? Então, vamos lá na nossa tabela do INSS. Valor de faixa de tabela de INSS é a tabela de 11%. Só que nesse caso específico, eu vou aplicar sobre aquele valor esse percentual? Não, por quê? Porque nesse caso específico, o valor está acima do teto de contribuição. Então, eu vou aplicar o valor teto de contribuição. Qual que é o valor teto de contribuição? R$ 608,44. Então, vou lá, R$10.000, o INSS desse caso seria R$ 608,44. Agora eu vou aplicar o imposto de renda. Então, 10.000, vamos lá voltar no cálculo do imposto de renda, menos 608,44, menos, aqui a gente vai ver que ele tem 3 dependentes. Então, aqui nesse caso, a gente vai pegar lá a quantidade de dependentes, o valor, R$ 189,59 por dependente. Então, vamos lá. 189,59 vezes 3 dependentes. 3 dependentes. Então, 189,59 vezes 3. Isso aqui dá 568,77. Então, 10.000 menos 608 menos 568,77. Se ele tivesse pensão aqui, se estivesse pagando alguma pensão, eu descontaria. Mas como não está escrito, eu não vou descontar nada. Então, quanto dá isso, professor? Então, vamos lá. 10.000 menos 608,44, que é o teto de INSS, menos 568,77, que é a quantidade de dependentes. Isso aqui vai dar 8.822,79. Base de cálculo para o nosso imposto de renda. Vamos lá na tabelinha do imposto de renda, 8.822. 8.822 vai entrar aqui nessa faixa. Existe teto para a faixa de IR? Não, não existe teto. Então, eu vou aplicar o 27,5% sobre o valor total. Tá vendo a diferença aqui, gente? Ó, aqui diz assim, acima de 4.000. Aqui não fala do acima, tá vendo? A diferença da tabela de INSS para o imposto de renda. Do INSS, ele opõe aqui o teto máximo, ó. Diferentemente do imposto de renda, que ele não coloca o teto máximo. Então, ele fala todo o valor acima desse daqui é 27,5%. Então, vamos lá. O nosso 8.822,29
vezes 27,5%. Então, isso aqui vai ser igual a 2.426,27. Esse daqui é a base de, já é o imposto a pagar? Não, ainda não, que a gente ainda tem que debitar a parcela a deduzir. Lembra aquela parcela a deduzir que a gente tem aqui, ó? Então, é 2.426,27 menos 869,36. Então, vamos lá. Menos 869,36. Isso vai dar quanto? 1.556,91. Então, esse é o valor de imposto de renda do trabalhador. Então, para a gente calcular o líquido, a gente faz o 10.000, que é o total de evento creditício, né? o total de remuneração. Descontamos o valor do INSS, menos 608,44, e o valor do imposto de renda, 1.556,91. Fazendo a conta, então, 10.000 menos 608,44 menos 1.556,91, salário líquido, então, de 7.834,65. Tá certo, gente? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí. Esses cálculos são cálculos simples. Como eu falei para vocês, não é difícil o cálculo. O problema do departamento pessoal não é a dificuldade, mas sim a complexidade, os detalhes, né? Que a gente precisa estar sempre atento. Espero ter ajudado vocês. Deixo meu forte abraço para vocês e até uma próxima.